Bem-vindos, bem-vindos, welcome ao Immersive Talks do BRI-FW, Brasil Immersive Fashion Week, um evento criado para ser um laboratório de novas experiências entre moda e tecnologia. O meu nome é Camille Yan, e se essa é a sua primeira visita ao nosso conteúdo, eu te convido ao site brifw.com, onde você poderá assistir todas as incríveis conversas dessa primeira edição do evento, e inclusive rever esta conversa que a gente vai ter agora. Eu queria agradecer ao BRFW pelo convite para mediar essa conversa, esse painel com essas mulheres tão maravilhosas, e também agradecer pelo próprio evento existir mesmo, porque na experiência que eu tenho tido, tenho enxergado novas e outras realidades aí a partir de outros pontos de vista e dos trabalhos de tantos profissionais, não só brasileiros, mas também latino-americanos, e eu acho essa troca muito legal, uma troca que a gente pouco fez, né, com nossos irmãos, aí, nossos vizinhos, enfim, desejo que esse evento tenha aí uma vida longa. Bom, vamos ao que interessa. Eu estou aqui com a stylist e estilista Day Molina, com a stylist Mariana Fernandes e com a estilista Jal Vieira, para falar sobre memórias na era digital e as novas narrativas. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o grupo ou específica para uma das meninas, vocês podem mandar as suas mensagens e perguntas, ok? E, meninas, obrigado, prazer estar aqui com vocês, dividir essa conversa com vocês. Vamos, a primeira pergunta é para todas, tá? Todas podem colaborar, né? Porque vocês, cada uma ao seu modo, têm colaborado para a moda no Brasil expandir a conversa, né? Descentralizar a estética e também olhar para a cultura e para a questão da ancestralidade, né? Vocês acreditam que esse momento de pandemia foi primordial, né? Todo mundo em casa, todo mundo ultra conectado, foi primordial para fazer a gente se abrir para a bagagem cultural e ancestral do Brasil de uma forma geral? Day, quer começar? Boa noite a todos. Posso começar? Bom, eu acredito que sim, foi muito importante esse período de pandemia para expandir aí a mente, né? E também começar a criar novas narrativas. Na verdade, eu acredito que essas narrativas elas sempre existiram, né? Nós sempre estivemos aqui, mas eu acredito que a partir da pandemia, com esse tempo que a gente teve de processar informações relevantes, de buscar conteúdos, né, que faziam mais sentido, tinham mais propósito, eu acho que isso começou a se expandir, sabe? As pessoas começaram a entender a importância de olhar para dentro, né? E eu acho que esse olhar para dentro, ele começou pela cultura que a gente tem aqui no nosso país, que é tão rico, tão diverso, tão diferente. E daí eu acho que isso colaborou muito para que a gente pudesse estar, por exemplo, numa mesa como essa, para que novos espaços se abrissem, para que a nossa fala, né, fosse escutada de forma atenciosa. Porque é diferente, né? Uma coisa é a gente ser ouvida, outra coisa é a gente ser escutada. E eu acho que há uma diferença no sentido da empatia, da sensibilidade, da percepção. Então, eu acho que isso melhorou nesse sentido, e eu acredito que a partir daí a gente tem um novo momento na moda brasileira, onde a gente começa a discutir assuntos relevantes que vão se expandir cada vez mais. Desculpa, coloquei no mudo aqui meu áudio. Perfeito, Day, como você falou, né, sempre estiveram aí, né, mas a forma como a nossa sociedade foi construída, né, estruturalmente racista, elas nunca foram para o centro, né, sempre foram periféricas e marginalizadas, e hoje a gente está vendo aí uma inversão também de valores, de papéis, né, concordo totalmente com o que você falou. Jal, quer se colocar? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu concordo com tudo que a Day comentou. Eu acho sim que houve um olhar um pouco mais atento
a essas corporalidades e vivências que, como a Dai também salientou, sempre existiram, né? E trabalhos extremamente pertinentes, de pessoas extremamente talentosas que antes não tinham alguns acessos. A gente ainda continua, né, galgando alguns caminhos, mas esses olhares estão mais atentos. O que a gente escutou muito durante esse período, acho que a Dai e a Mari também podem até comentar o que elas acharam, mas o que a gente escutou muito foi né, nesse período de dar vozes a essas pessoas. É sempre importante salientar que nós já temos vozes há muito tempo, né? Então, as nossas vozes, elas estão aí o tempo inteiro. Então, o que é importante é escutar essas vozes, né? Prestar atenção no que elas têm a dizer e prestar atenção também no que elas têm a mostrar. Então, eu acho que a gente está caminhando para um novo momento, sim. Claro que ainda longe do que a gente espera de minimamente equitativo, mas ainda assim é um novo momento que a gente tem vivido e acho que isso vai refletir. A gente está dentro de um sistema que é a moda, mas, assim, eu, como boa sagitariana otimista, espero que isso se reflita em outros setores também e socialmente. Obrigada, Jal. Mari. Salve, galera. Boa noite. Saudações a todos e a todas. Gratidão pelo convite. Super contemplada com a fala das irmãs. Acredito que a quarentena teve essa abertura, né, para a gente ter esse olhar para dentro e, sobretudo, assim, uma era muito virtual, né? Sem ter esse contato com a rua. Então, tudo que a gente estava colhendo de informação tudo que estava alimentando vinha, assim, de formas virtuais, né? De telas. E aí, enfim, para além disso, a gente também começou a tomar cuidado com as pessoas que a gente está seguindo, quais conteúdos a gente está alimentando, o que a gente está dando importância, né? E aí, enfim, tudo isso foi se revigorando e, obviamente, chegou na moda, mas muito dentro desse lugar que a Dai falou, que essas narrativas sempre existiram e acredito que hoje em dia, por conta dessas tecnologias estarem mais ativas no rolê, algumas vozes estão sendo prestadas mais atenção, mas a narrativa não foi mudada, né? Essa moda que a gente pensa assim de futuro é o que está acontecendo agora, o que a gente está correndo atrás agora para acontecer, para além dessa perspectiva de só o futuro, né? O que importa agora, o que a gente está se movimentando agora para que esse futuro a gente consiga colher essa nova moda que a gente está construindo. Perfeito. Eu pulei uma etapa, gente, me desculpe, eu estava tão animada com a conversa com vocês, que eu fui igual um... Né? Mas eu queria que vocês se apresentassem o trabalho de vocês, o propósito do trabalho de vocês, porque vocês são bastante ativas, né, na questão da comunicação e de como vocês constroem aí essa mistura, né, de engajamento e ativismo com o trabalho criativo, né, com processos criativos, que é muito incrível, porque a gente estava conversando antes, né, a Mari falando, né, como que o que ela faz, o que ela acredita, né, na vida enquanto ser humano, interage com a profissão e como ela se comporta enquanto profissional, né, as imagens que ela cria, os trabalhos que ela participa. Se vocês pudessem falar um pouco também de como isso está tão conectado, né, as crenças, o ativismo, né, a busca para ampliar todos esses espaços com o trabalho criativo que vocês fazem, que também é maravilhoso. Quer começar, Dai? Você é a letra D, que é em ordem alfabética. Na escola também era assim. Confortável? Tá. Sim. Então, vou me apresentar. Meu nome é Daiana Molina. Eu sou estilista, também sou stylist e diretora criativa. Eu tenho um ativismo muito voltado para questões indígenas e a representatividade dos corpos indígenas na moda, e em outras áreas criativas também. E eu produzo um conteúdo decolonial que, ao longo do tempo, se foi se tornando cada vez mais forte na minha identidade. E eu acabei rompendo também com aquela ideia e estereótipo eurocêntrico de que tinha que existir modelos de casting sempre padrões e idênticos e uma coisa bem comum no nosso meio. E eu nunca compactuei com essa ideia, mas, obviamente, eu iniciei minha carreira aos 19 anos, muito nova, e tive que me adequar a uma série de coisas que eu não acreditava.
Só que ao longo desse tempo, desses 2 anos que eu trabalho com moda, eu fui me posicionando e decidi que a cada dia que eu me posicionasse sobre algo, seria menos um dia de sofrimento na minha vida, enxergando um padrão que não me representava, que não representava o meu povo. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque esse posicionamento tem rendido transformações urgentes na indústria, pessoas muito relevantes dentro do cenário de moda começam a me ouvir para que essa mudança possa ser uma mudança real e não mais uma tendência de mercado. Então, eu acho que isso foi muito importante nesse meu processo e basicamente é isso. Maravilhoso, gente. Quer falar o seu Instagram, Dai? Para quem quiser conhecer seu trabalho, que ainda não conhece? Sim, @molina.ela. Jal, quer falar? Sim. Bom, eu sou a Jal, Jal Vieira. O meu trabalho, ele é muito sobre... Na verdade, meu trabalho criativo acompanhou muito a minha evolução de descobertas, de atravessamentos, enfim, minhas vivências familiares também. Eu carrego muito da minha herança familiar, ancestral, os meus atravessamentos e encontros na vida. Então, consequentemente, o meu trabalho criativo ele começou muito a contragosto na moda. Eu tinha um outro olhar do universo da moda, enfim, até entrar nele e entender um pouco sobre, e que também era feito por pessoas, né? Então, sobre humanizar processos, enfim, e também por não me enxergar nele no início, de todas as maneiras possíveis, eu acabei trazendo muito para o meu trabalho, consciente ou inconscientemente, até hoje eu não sei como foi esse processo, pessoas nas quais eu me espelhasse e vice-versa. Então, consequentemente, meu trabalho sempre mulheres pretas, fala muito desse lugar. Eu demorei a me entender como uma mulher preta, né? Passei por um processo de embranquecimento, do qual eu achava que eu era tinha uma identidade da qual eu não pertencia, então foi muito louco isso. E aí eu trago muito de trabalhos manuais que eu fui aprendendo com a avó, com a minha mãe, e trazendo esse processo manual como um resgate mesmo afetivo. Então, o meu trabalho ele fala muito sobre isso também. Perfeito. Mari? Oi, gente, eu sou a Mari, eu tenho 22 anos, eu sou stylist. Me introduzi assim, nesse mundo da moda como modelo aos 16 anos. E aí, enfim, se hoje em dia já é difícil a gente olhar para o lado e ver muitas pessoas parecidas com a gente, imagina, enfim, há 4, 5 anos atrás. E aí entrei nesse rolê modelando. Logo depois comecei a trabalhar na Baobá Brasil, que é uma marca de moda afro-brasileira. E lá eu falo que foi tipo minha escola underground, assim, sabe? De ensino, assim, que me de fato colocou dentro desse rolê de fazer o styling, né? Eu gostava muito de vender, tinha aquele lance de, sabe, já vender já as composições, assim, você pode botar essa blusa, começa com isso, amarra o lencinho. E também quando chegavam os artistas lá para pegar a produção, gostava muito de montar os looks. E aí fui chegando dentro desse rolê, entendendo que para além de estar na frente das câmeras, né, estar por trás, teria esse poder de construir narrativa e, enfim, falar, né? Eu acredito que a moda é um veículo de comunicação e com o meu trabalho eu tenho um foco principal que é colocar as pessoas que estão à margem, né, da sociedade dentro desse lugar assim de glamour e de subverter mesmo esse lugar, né? Eu sou cria de favela, então tipo as pessoas que me rodeiam são pessoas pretas e o lugar que elas são colocadas, eu acredito que dentro do território da moda, das artes visuais em si, é um lugar de potência para a gente subverter todos esses lugares que o próprio sistema coloca nós, quanto povo preto, quanto povo indígena, enfim, todas essas pessoas que estão à margem, e é um veículo de grande potência para a gente subverter tudo isso. Então, com o meu trabalho, eu tento imprimir ao máximo isso e, enfim, representar o máximo de pessoas. Maravilhoso.
eu queria falar dessa questão da representatividade, né? A primeira vez que eu entrevistei a Dai, ela falou, né? Eu não me via, né? A gente via revista ou propaganda, tudo, só que eu não me via representada lá, né? Nunca me vi representada lá, né? E eu queria conversar com vocês sobre essa questão, né? De enquanto, né? A Mari falando, né? De que há 4 anos, né, quando ela trabalhava como modelo, também não se via, não encontrava pares, né, assim, para onde ela pudesse se espelhar. E eu queria falar com vocês sobre isso, assim, né, enquanto crianças ou jovens, né, essa falta total de representatividade, né, pela grande mídia, seja revista, seja uma propaganda publicitária, seja uma novela, seja o que for que a gente tenha acesso, com uma comparação com hoje, se vocês acham, porque é fácil a gente pegar esse momento em que tem tanta coisa acontecendo e falar, sim, tem mais representatividade, mas eu queria entender do ponto de vista de vocês, se de fato, vocês andando pelas ruas, vocês vendo campanhas, propagandas, revistas, se essa representatividade bate para vocês ou ainda não. Eu acho que depende do lugar, né? A gente sabe que nesse caminhar todo existia já uma galera que estava tendo um trabalho ali assíduo, enfim, mas a gente sabe que nessa onda também veio muito oportunismo, né? Uma tal de uma representatividade fake, né? Que não existe. E quando a gente fala muito sobre isso, e as meninas podem falar melhor também, não é só a representatividade em quem está ali estampando uma campanha. Quem é que está por trás desse processo? Quem está construindo essa narrativa? Sei lá, numa propaganda, numa publicidade, quem está fazendo o roteiro? Quem está dirigindo? É sobre isso, sabe? A Carol Barreto, ela fala uma coisa super importante também, que se usa muito o termo, por exemplo, além de representatividade, inclusão. Mas o próprio termo traz uma conotação hegemonista, né? De quem detém o poder de incluir alguém em algo. Então, essa é uma outra discussão também importante a se fazer, né? Mas eu acredito que existe ali um caminho de mão dupla, de fato, de quem realmente está se importando com o corre, de fato, e quem está ali surfando na onda. Não sei o que as meninas acham. Eu acredito, assim, com todos esses movimentos que aconteceram, né, de, enfim, estar no hype, você ser antirracista, a gente teve que ter um olhar, assim, ainda mais criterioso, que é muito dentro disso que você falou, porque para a gente representatividade é para além de você ver uma capa de revista com uma irmã preta, né, você vê que, de fato, as pessoas que pensaram essa capa, todo esse conceito, foram pessoas pretas, né, porque agora as marcas, elas se camuflam, né, as marcas, enfim, agências e esses grandes setores que a gente costuma lidar, eles se camuflam muito dentro desse quadrado de que não é racista, né, e quer sempre estar se mostrando no rolê quanto antirracista, e aí estampa uma capa com uma modelo retinta, e aí você vai ver todas as camadas dessa empresa, não tem, tipo, uma pessoa negra, e essa pessoa está, tipo, usando essa pauta que está em evidência em algum momento, né, para se beneficiar ainda mais em cima disso e dizer, olha, estou aqui também dentro desse rolê também sendo antirracista, sabe? E não, de fato, tá ali para representar e para puxar pessoas, e sim dentro desse lugar de se sentir no poder de dar voz mesmo, né? Perfeito. Dai? Bom, penso parecidíssimo com as colocações da Mari e da Jal. É muito difícil a gente falar de representatividade quando nós não estamos num lugar de autoria, de direção, de protagonismo, né? Hoje, por exemplo, eu dirigi uma campanha, eu assinei a direção criativa e saí de uma campanha. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando de uma modelo, a gente não está falando de uma pessoa que possa representar apenas um fenótipo. A gente está falando de uma camada social que não tem representatividade em nenhum sentido. E aí, quando você fala de representatividade, você precisa lembrar que existe também o fomento econômico. Porque se você fala de representatividade, você não empodera economicamente, emocionalmente, criativamente alguém, você está fazendo um recorte, sabe?
Esse recorte vai funcionar até certo ponto, mas isso não vai mudar a estrutura da sociedade. A gente muda a estrutura da sociedade quando a gente compreende essas questões e aí se coloca num papel de colaborar com a transformação. E aí a colaboração dessa transformação vai vir nesse sentido. Então, quando você fomenta economicamente uma pessoa racializada, uma pessoa que está nessa luta, né, pelo ativismo, pela representatividade, você está fomentando uma cadeia inteira. Porque quando eu tenho a oportunidade de estar nesse lugar, eu vou levar comigo outras pessoas indígenas. Então, eu tenho uma assistente indígena, eu posso ter um maquiador indígena, eu posso ter, por exemplo, uma modelo indígena. E aí, esse poder da direção criativa, ele vai me ajudar a construir uma narrativa nova, num lugar antigo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa refletir, sabe? Para mim, não é representatividade. Perfeito. Dai, queria aproveitar para a gente pegar aquele caso de... até me fugiu a palavra, não era... Nossa, Dai, me fugiu. Apropriação cultural. Pelo amor de Deus. E que é uma questão muito séria ainda, né? Enfim, que as três podem comentar, porque com a cultura negra isso também acontece, e bastante, a gente vê muitos casos todos os anos, né? Eu fico às vezes impressionada com a falta de aprendizado mesmo, né? Das pessoas, profissionais de moda, das grandes equipes, que as grandes marcas, especialmente, né, do segmento de luxo, têm, né, de todo o acesso que eles têm a conhecimento e tudo, que é justamente isso que vocês estão falando, né? A falta de representatividade na estrutura das empresas, né, é tão grande, é tão óbvia que essas coisas continuam acontecendo, né? E aí tem um backlash momentâneo, a marca se desculpa e acabou, mas depois alguma vai lá e faz de novo um mês depois, né? E a Dai, ela queria começar por você, né? Porque a gente viu um caso recente aí de apropriação cultural e você causou uma movimentação enorme nas redes, né? De muita gente que foi lá cobrar, né? Uma resposta e tentar entender, né? O porquê que a marca agiu daquele jeito, né? E a gente viu até onde eu conversei com você uma não resposta, né? Basicamente, né? Um não enfrentamento, um não diálogo por parte da marca, né? Você quer comentar um pouquinho? Bloqueio, né? Bloqueio de todas as vozes potentes E o bloqueio, que é o pior, exato. Nessa situação. Bom, eu acho que nós criativos precisamos combater essa apropriação cultural, todas as apropriações culturais na indústria, de forma geral, sabe? Isso tem que ser uma missão nossa, porque quando a gente criativo, que atua na indústria, que trabalha na indústria, que vive da indústria, não percebe quão grave isso é, a gente perpetua uma série de questões que a gente diz combater. Então, a gente perpetua o racismo, a gente perpetua as opressões, o fato de ridicularizar ou marginalizar determinado indivíduo, e outras séries, né, de coisas muito graves. E nesse caso especificamente, se tratava de um rapaz design branco, elite, que teve a oportunidade de estudar numa instituição de ensino privada, tipo no sul do Brasil, e ele teve ali a oportunidade de apresentar uma coleção em Paris, e ele vem e fala que está homenageando a Amazônia, coloca um monte de mulheres indígenas pintadas pela mãe dele, branca, elitizada, enfim, moradora da Europa, né? E aí essa família prodígio coloca ali nos vestidos mulheres indígenas e diz que está homenageando a Amazônia. Se apropriou de uma série de grafismos. Eu conheço vários povos indígenas, tenho amigas de todas as etnias e comecei a conversar com essas minhas amigas e falei: você identifica o grafismo do seu povo nesse vestido? Ah, identifico. Fui lá para outra amiga: você identifica algum grafismo do seu povo nesse vestido? Eu identifico. Qual? Esse. Falei: peraí, estou ouvindo 6 pessoas diferentes falando que tem apropriação desse grafismo. Que relação esse jovem branco elitizado tem com os povos indígenas? Não falou nunca na vida dele de demarcação de terras. Para mim, democracia é demarcar as terras indígenas, né? Nunca falou, por exemplo, da relação dele com
a proteção do meio ambiente, das florestas, nada. E aí ele vai lá, coloca um monte de mulheres indígenas hipersexualizadas numa condição totalmente colonizadora e fala que está homenageando a Amazônia. E aí, olha a problemática disso, sabe? E ele foi premiado em Paris. E aí eu falei para ele o seguinte: esses vestidos que chegaram nesse lugar são o total, assim, é a clareza daquilo que às vezes a gente não quer enxergar, que é onde os seus vestidos chegaram, uma mulher indígena seria insultada. Uhum. Onde o seu vestido chegou, a minha cultura seria ridicularizada. Ou o corpo indígena não chegaria ali. E aí eu falei para ele o seguinte, que se ele queria homenagear os povos indígenas, ele deveria ter contato com os povos originários, ele deveria ter respeito pela nossa cultura, respeito pelas nossas lutas, né? Cooperar com uma série de questões que a gente enfrenta todos os dias e que não é fácil. E eu, numa condição de mulher indígena privilegiada, estou aqui conversando com vocês, porque existem vários parentes que estão na aldeia, enfrentando o garimpo, enfrentando os fazendeiros, enfrentando as pessoas que estão lá, enfim, colocando suas vidas em risco. E aí se apropria de um grafismo, se apropria de uma cultura sem nenhum tipo de propósito, sem nenhuma relação com os povos originários. Então, assim, é um exemplo muito real do que acontece no Brasil, essa é a realidade. A gente quer, muitas das vezes, colocar essa história dos povos originários como uma grande indumentária para gringo ver, né? E a gente não participa da cultura, a gente não valoriza isso, a gente não enaltece a beleza, né, originária. Então, assim, é uma série de problemáticas, mas eu estou tentando ilustrar de forma resumida um problemão que surgiu. E aí, para completar, eu movimentei uma rede inteira, né? Vários criativos indígenas, militantes, ativistas foram lá cobrar um posicionamento dele. Isso rendeu milhares de comentários em várias postagens. Ele começou a limitar os comentários, recebeu vários directs. A denúncia chegou no Canadá, foi parar em outros lugares. E vários indígenas, inclusive militantes do Canadá, que são amigos nossos, começaram a denunciar para a Vogue do Canadá. Então foi uma coisa que a gente não teve noção da proporção que aquilo daria. Óbvio que eu estava indignada, mas assim, a gente não tem ideia do quanto a gente pode influenciar positivamente um monte de coisa. E esse foi um caso que não passou despercebido, né? Para quem quiser saber o nome do indivíduo, Matheus Nudelman, se eu não me engano. Não é difícil encontrar ele no Instagram. E, enfim, ele continuou recebendo premiações, ele continuou tendo revistas, veículos falando da obra de arte dele. E o que a gente ganhou com isso? Transtornos. Uma homenagem que virou um pesadelo. Porque todos nós que militamos e estamos ativamente nesse movimento, né, e ativismo pela moda, pela representatividade, a gente simplesmente foi bloqueado. O cara se negou a dialogar, conversar, aprofundar no debate e saiu como uma pessoa certa, que se inspirou sobre algo que é a cultura dele. Isso dá muita raiva mesmo, porque quando não tem diálogo você calar, né, as pessoas, ou bloquear, ou não dar a elas o direito de se colocar, de se posicionar da conversa, é o pior que pode acontecer, né? Porque são pessoas que realmente você vê que não estão querendo a mudança, que não estão buscando, né, o conhecimento, né, nada assim. Mari e Jal, vocês querem colaborar? Eu ia falar que o processo de silenciamento já começou antes desse bloqueio, né, em redes e tal. O processo de silenciamento se deu no fato de tudo isso que a Day já falou, sem ter a menor conexão com a cultura, sem ter o menor conhecimento, entendimento de causa, vivências, sem ter qualquer atravessamento, a pessoa se apossa. E é muito comum, sim, que quando acontece algo do tipo, por exemplo, alguém vai até essa pessoa e fala: oi, então, fulano, você fez isso daqui. Além de você ter que falar o óbvio, né, porque, né, é sempre utilizado como uma homenagem, né? Tudo se resume a uma homenagem.
uma homenagem que não envolveu nenhuma pessoa indígena nesse caso, não tem ninguém no processo, não teve nenhuma pesquisa minimamente, ainda que você não tivesse qualquer conexão com a cultura, e o silenciamento já começou aí, né? Antes de qualquer bloqueio. Ou melhor, né, Dai? Silenciamento já começou desde que Brasil é Brasil, então eu acho que são questões, e é sempre assim, vem sempre de uma pessoa hegemônica. Eu passei recentemente por uma situação, e aí também era um cara branco, elitizado, gringo, não sei o quê, nananana, mesma coisa, bloco. Então, a gente consegue até fazer um estardalhaço na internet, mas ainda assim é isso. Onde é que esse cara está agora? Ele está lucrando com tudo aquilo que ele se apossou. Né? E porque uma vez me perguntaram, mas qual o problema, por exemplo, de uma pessoa branca utilizar tranças? Sei lá, por exemplo, ou um cabelo afro. Umas perguntas assim, e aí você fala, uma pessoa preta, quando utiliza esse tipo de penteado, por exemplo, que tem toda uma história, uma carga ancestral, ela é ou ridicularizada, como a própria Dai já falou, ou ela é vítima de violência, porque, né, determinada pessoa não sabe lidar com o diferente, respeitar aquela história. Então, para que você, pessoa branca, vai utilizar um símbolo que é basicamente de luta de alguém que, né, para perpetuar a sua história e toda a sua ancestralidade, passou por inúmeras lutas, passa diariamente lutas só para dizer que está legal, né? Então, a gente tem que repensar todas essas questões. E pensar Mari, também, né, como é que a indústria está reagindo com isso, né, Cami? Porque, beleza, a gente consegue fazer um estardalhaço, mas é isso, a pessoa não tem uma punição ali judicial, você não tem a quem recorrer oficialmente, assim, para que acesse essa pessoa, e se você conseguir acessar de maneira judicial, ainda assim essa pessoa tem inúmeros acessos econômicos, como é que você luta contra isso, né? Então, são inúmeras problemáticas que a gente tem que se questionar e pensar até que ponto está havendo, sei lá, um acesso de fato, né? Então, pensar sobre todas essas questões. Mari, quer colocar alguma coisa? Contempladíssima pela fala das irmãs, e acho que o caminho para que esse tipo de coisa não aconteça mais é, de fato, a gente ser enxergado como potência e estar nesses locais de poder, sabe? E entender também, enfim, acho que às vezes a gente perde muito tempo com algumas discussões, tipo, mina branca pode usar trança, sabe? Para mim, uma principal questão da apropriação cultural é quando a gente vai jogar, sei lá, turbante, descarregou. Estamos te ouvindo, Mari. Acho que acabou a bateria da Mari. O celular dela, pelo que eu entendi. Daqui a pouco ela volta. Tem uma coisa também que eu acho que é importante na educação, né? Na escola mesmo, assim, porque eu lembro, assim, quando eu era criança e a gente aprendia sobre os povos originários, hoje eu vejo, assim, que parecia, né? A minha lembrança, né? Um conteúdo tão estereotipado até, né? Tanto que eu tenho 3 filhos e eu viro e mexo, assim, pergunto, né? Então, quando tem debates na escola que trazem esses temas para conversa e para discussão, ou qual é o aprendizado, né? Assim, eu acho que a escola é muito importante também nessa educação, né? Para a criança que não é branca, criança que não é negra e não tem essa ancestralidade indígena, possa ter um conhecimento muito maior, porque eu acho que esses conflitos também, além de, né, de mostrarem aí um certo egoísmo, né, das pessoas brancas, também é fruto de muita ignorância, né, muita falta de conhecimento, né. O que mais me surpreende é como as pessoas gostam de se manter ignorantes, né, assim. Quando você também não conversa... Eu não sei se é uma falta de conhecimento, viu, Cami? Pensando assim, num público não, no que tem sentido acesso. da pessoa não buscar, não é uma falta... ela sim. tem o acesso, mas ela não se interessa, né? Assim, é ignorância mesmo, assim, né? Até porque para que mudar uma estrutura que a beneficia, né?
Então, é muito essa questão, e é estrutural de fato, porque vem de toda a base, né? Educacional, quem são as pessoas que estão dando aula, Sim. como esse conteúdo chega. Eu estava trocando uma ideia de novo com a Carol, que além de designer é também uma baita pesquisadora e tal, e ela sempre comenta, toda vez que chega um material, ela é professora universitária, toda vez que chega um material para ela sobre moda, enfim, história da moda, ela tem que basicamente refazer todo esse material, trazendo toda a ancestralidade dela, toda essa questão, porque ela sempre diz, como é que eu vou falar de Maria Antonieta se ninguém nunca ouviu falar de Maria Filipa, sabe? Então eu tenho que fazer toda uma tradução, então é um trabalho duplo, assim. É um problema baita estrutural, acho que a Day ia falar também. Sim. Porque na real, assim, o que acontece é que toda a história que a gente ouve, que a gente aprende, essa história foi contada por pessoas brancas, né? Até porque as narrativas indígenas, elas se dão de forma oral. As nossas avós, bisavós, tataravós, elas contam histórias faladas, ou seja, não são escritas. Qual historiador existe? Qual historiador indígena que assim a gente possa falar 100 anos atrás? Não existe. 50 anos atrás? Não tem, gente. A gente tem aí, por exemplo, o Ailton Krenak, que é um grande filósofo, né, um pensador contemporâneo, que tem seus quase 70 anos, 60 e poucos anos. Então, a gente está falando de uma narrativa que começa a mudar porque a gente chega na academia. Né? E aí os estudiosos indígenas começam a falar das cosmovisões, do bem viver, de uma história real, genuína, verdadeira, onde a gente vai falar de indígena de cabelo enrolado, onde a gente vai falar de indígena retinto, indígena muito moreno, indígena branco, né? Dos diferentes fenótipos. Por que é agressivo achar que o indígena ele só tem esse fenótipo amazônida? Porque essa era a relação que os colonizadores tinham para ser indígena, que indígena era. O indígena tinha aquele fenótipo de 1500, cabelo liso, estereótipo específico. Então, assim, quando a gente começa a criar a ruptura desses paradigmas, desses preconceitos, né, desses estereótipos, a gente começa a compreender o Brasil. O Brasil é um país miscigenado. Então, a gente não pode falar, por exemplo, de um indígena puro. Um indígena puro num país violado, onde as nossas anciãs foram violentadas, isso é muito cruel. Então, isso ainda nos atinge, porque nos cobram que sejamos indígenas aldeados dentro de florestas, e nos questionam quando estamos nos contextos urbanos, na universidade, no mercado de trabalho. Isso é muito cruel. Então, assim, ainda a história do Brasil conta com todo esse olhar colonial. Então, isso vai reproduzindo na sociedade uma relação extremamente mentirosa, violenta, que nos causa muita dor e muitos danos, porque a gente sofre esses danos até hoje, né? O Brasil foi invadido lá atrás, mas 520 anos depois, a gente ainda sofre com os danos da colonização. Quando a gente fala de descolonizar o nosso olhar, descolonizar a nossa mente, descolonizar a moda, descolonizar as estruturas, a gente está falando do resgate e empoderamento de um povo que foi saqueado, violado, altamente reprimido. E reprimido, inclusive, na sua existência. Então, isso é muito grave. A gente precisa de uma reparação histórica e social urgente. Né? Obrigado, Day. Mari, bem-vinda de volta, viu? Oi, gente. Caiu minha conexão, mas já estou aí no rolê. Tá bom. Day, você estava falando de quebrar paradigmas, né? Inclusive, a sua marca também quebra paradigmas, né? Naquela conversa que a gente teve, né? Que você fala, eu adoro minimalismo, né? Assim, e que as pessoas se surpreendiam ao não ver, né?
por que você é uma mulher indígena e você obrigatoriamente tem que fazer, né, uma arte ou uma roupa que tragam assim intrínsecos os valores da sua ancestralidade, né? Isso é muito interessante também, porque você quebra os paradigmas, né? Você surpreende as pessoas, ao mesmo tempo você não deixa de falar sobre a ancestralidade, né? Sobre os povos originários, inclusive fazer toda a comunicação e o ativismo que você faz nas redes, assim, ainda assim conectado com a sua marca, né? Sim. Bom, eu acho que a intenção da marca é essa provocação social mesmo, sabe? Sempre me incomodou muito o fato das pessoas questionarem meu estilo de vida, por exemplo, baseado no fato de acharem que uma mulher indígena não pode produzir uma moda diferente daquela que as pessoas estão acostumadas a enxergarem essa mulher. Uhum. Ou esse homem, né? Mas a questão toda é que, assim, o lance da Naline ser minimalista é que eu acho que essa é a minha verdade. Eu sou uma mulher urbana, eu estou num centro urbano, sabe? Eu tenho uma relação com a moda de uma forma muito sustentável. Eu repito muito as minhas roupas. Ainda bem que tem máquina de lavar, né, gente? A gente não precisa ficar com 1 milhão de roupas e achar que isso tá legal. Isso não tá legal, isso vai ferrar com o clima, com o meio ambiente, vai acabar com as florestas, né? A moda, por exemplo, é a maior consumidora de viscose. Viscose acaba com árvores nativas da Amazônia. Então, isso é muito sério. A gente precisa ter uma responsabilidade nesse consumo. Essa sempre foi a minha verdade. Então, quando eu decidi criar na Limo, eu ficava pensando, cara, eu quero criar uma marca que eu possa ter uma roupa minimalista que vai vestir esteticamente o que eu gosto, mas que também vai refletir esse impacto menor ao planeta. Então, as roupas da Ana Lima, ela tem essa pegada de permitir mais repetições, de não ficar tão clichê, porque tem uma modelagem diferenciada. Então, é um básico que não é tão básico. E eu trago mulheres também indígenas para dentro da coleção. Eu coloco essas mulheres em protagonismo em outros lugares. Então, tipo, eu não deixo de discutir, né, nenhuma dessas questões, mas eu discuto essas questões com um olhar contemporâneo, sem esquecer quais são as minhas raízes. E eu acho que esse é o grande boom da Ana Lima. Porque, por exemplo, tem algumas peças que eu faço grafismo. E as pessoas pensam assim, nossa, mas uma peça toda cheia de grafismo. E, na real, não. O grafismo está em um detalhe, o grafismo está é sutil, sabe? Então, é um desafio também para mim ter essa relação da minha identidade com o minimalismo que eu amo. Então, é uma coisa que eu tenho construído, sabe? Inclusive, nessa coleção, eu trago a temática corpo-território. E ali eu falo desse minimalismo, dessa relação com o meio urbano, mas sem esquecer dessa conexão com a raiz. Perfeito. E como é que vocês acham que, para as três agora, né, a conexão, né, que o digital proporciona, né, está abrindo mais espaços, né, conectando mais pessoas, né, e como a questão do digital pode ajudar ainda mais para que novos espaços e mais conversas enfim, mais quebra de estruturas mesmo aconteçam a partir dos canais digitais. Quer começar? Quer falar, João? Eu ia perguntar se a Mari queria falar. Eu acho que o que rolou muito positivamente, pensando, assim, foi uma aproximação no que diz respeito à moda especificamente, né, uma aproximação de profissionais que antes a gente não acessava até. E profissionais e espaços também, né, ainda que virtuais. O que isso também, no meu caso, acabou refletindo muito no meu trabalho. Foi a primeira coleção que eu fiz todo o processo sozinha. E aí, como é que foi isso, né? Como é que foi adentrar nisso? Até porque isso também foi um mergulho muito louco, assim, eu imagino que vocês tenham sentido isso também. Eu, pelo menos, moro sozinha, passei a pandemia inteira sozinha. Ainda estou passando, pois ainda estamos em pandemia, para quem não se lembra.
E aí, isso foi muito louco, assim, de se trabalhar e entender também que, apesar de estarmos afastados fisicamente, foi o momento em que eu mais trabalhei e mais tive contato com pessoas. A gente estava até conversando antes de começar a live, como é que eu falo tanto com a Cami e a gente não se conhece pessoalmente, né? Então, esses acessos aí, e que vieram, pensando pelo lado positivo que a internet proporcionou, é justamente dessa troca de vivências, ainda que virtuais, e de espaços mesmo. A gente, por exemplo, nós da Célula Preta, a gente conseguiu acessar espaços, mídias que antes sequer olhavam para o nosso trabalho, sequer falavam deles, sequer o consideravam, principalmente porque a maioria das marcas que estão na Célula Preta também não fazem uma moda, porque assim, eu acho que a Dai passa por isso também, a Mari também, com certeza, passa que, no meu caso, ser uma mina preta, se eu não trabalho com capulanas, por exemplo, nossa, mas como assim ser uma pessoa preta e não trabalha com capulanas ou com, enfim, questões mais simbólicas tida no imaginário, né, do que é a cultura afro e tal. E aí, e como é que você não fala de África? Como é que... Gente, vocês têm que lembrar que eu sou uma mulher brasileira. Então, eu falo sobre afro-brasilidade. Eu não tenho como falar de povos do continente africano, que é gigantesco, se eu não tenho essa vivência, né? Então, antes as marcas não, as mídias que procuravam a gente, quando procuravam, era só nesse lugar, né? E aí o nosso trabalho ficava sempre em segundo plano. Então, só o fato da gente poder bater o pé hoje em dia e falar assim, oi, olha, nós temos um trabalho, ele é feito assim, assim, assado. Você quer olhar para ele, falar sobre ele? Porque isso é parte também da nossa vivência, né? Para além de falar só sobre racismo. Nos procuraram muito para falar sobre racismo. A gente falou, a gente já vive, né, o racismo. Para que eu tenho que ainda macerar esse assunto? Né? A gente precisa falar de branquitude, por exemplo. Vocês, no caso, brancos, precisam falar sobre branquitude e como isso afeta outras corporalidades, outras vivências, inúmeras pluralidades e como isso as silencia também. Nesse momento pandêmico, se falou muito, né? Profissionais pretos tomaram um espaço maior, mas até o próprio Izan, a gente estava conversando sobre isso, mas e aí, né? Rolou um genocídio indígena, sempre rola, e não se falou sobre isso também, e aí? Então, mas eu acho que o lado positivo é isso, eu e a Célula, por exemplo, nós conseguimos acessar alguns espaços que antes não acessávamos mesmo, e o nosso trabalho conseguiu ser melhor olhado, né? Enfim, acho que foi isso. Entendi. Meninas, Dai e Mari, vocês querem comentar sobre essa questão do digital, como ele aproximou, conectou? Eu acredito que aproximou bastante, assim, durante a quarentena. As pessoas também passaram mais a se preocupar com esse meio que portfólio virtual que a gente tem, né? Que está sempre compartilhando as ideias e os trabalhos. Enfim, teve uma abertura assim, bem grande para fazer essas pontes, até mesmo pensando, né, depois desse estado pandêmico, depois que as coisas se tranquilizarem, as possíveis pontes que vão ser feitas, né? Ai. Eu também penso nesse mesmo sentido. Eu acho que isso nos abriu algumas portas. Triste que isso tenha acontecido num momento tão problemático, né, da humanidade, mas, por outro lado, eu entendo que o ser humano ele tem um pouco disso, né, às vezes precisa acontecer o caos para a gente olhar para aquilo que é relevante, né? E eu acho que isso aconteceu muito com as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas narrativas e aquilo que a gente traz junto conosco. Eu acho muito chato sempre falar dos mesmos assuntos em alguns momentos, não nessa conversa, que eu acho que a troca é ótima e real, mas eu acho chato quando a gente é convidado só para falar das coisas que nos doem. Porque dói, sabe? Em vários momentos, assim, eu dou entrevistas chorando. No outro dia eu fui dar uma entrevista e falei, cara, eu preciso falar disso na terapia. Porque é doloroso. Toda violência, às vezes eu tenho que remoer feridas.
e estão em processo de cicatrização, sabe? E aí, assim, isso também precisa ser pensado pelos profissionais de moda, sabe? Sim. Porque a gente às vezes tem um talento, tem uma parada super legal para falar, para trocar. E aí as pessoas não querem falar do que a gente faz, mas querem falar da nossa vida. Não da Sim. nossa vida, mas vocês entendem, né? De Sim, situações dolorosas. Então, isso é uma coisa que na minha opinião, trouxe, né, esse momento do digital tão forte, trouxe muitas coisas positivas. Eu acho que a gente também aprendeu muitas coisas, a gente está num processo de aprendizagem, de evolução. Eu acho que o próximo passo é a gente começar a convidar pessoas negras, indígenas, para falar do seu talento, daquilo que faz, daquilo que ama, daquilo que inspira, né? Mas não só das nossas lutas, porque as nossas lutas, nosso ativismo é muito importante. Isso já está claro, a gente já entendeu essa parte. Então, eu acho que agora o futuro desse digital é consolidar esses nomes no mercado e começar a trazê-los para mudanças emergentes. Perfeito. Inclusive, falando em talento, vale a gente já dar um teaser aqui que a Dai e a Jal desfilam na Casa de Criadores, que começa agora no dia 23 de novembro. A Dai é a estreia dela e, e a Jal já é estilista da Casa de Criadores. Então, vai do dia 23 ao dia 27 ou 28? 27. Perfeito. Olha, a gente tem poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui. Chegaram algumas perguntas, mas aí a gente, em vez de todo mundo responder, só uma escolhe para responder, tá bom? Ou se a gente consegue fazer mais de uma, tá? Que o público mandou. Há uma pergunta da Raquel. Ela pergunta assim: vocês precisaram se deslocar para o Sudeste para ter o trabalho reconhecido? Como trabalhar os territórios que são anulados pela moda? Eu sou do norte do país, sou fotógrafa e não vejo como fazer o meu trabalho daqui. Preciso ir para São Paulo? Como mudar isso? Alguém escolhe se. Dai, vamos lá. Bom, eu tenho uma família nordestina, né? Meu povo está no Nordeste do Brasil. Então, eu vou começar falando o seguinte, que sim, a moda ainda nos exclui em termos de território, e isso é muito cruel, porque é só a gente olhar aí para a indústria, né? Hoje eu estou no Rio, mas eu vivo na ponte aérea. Rio e São Paulo, sempre, né? Desde quando eu me entendo por gente, assim, como profissional, eu sempre vivi nessa ponte aérea. Eu sempre tive a certeza de que viver em São Paulo não seria muito fácil. E eu não tinha condições financeiras para isso. Então, eu tive que me manter numa base sólida, onde eu teria um suporte, mesmo que esse suporte seja eu mesma que me dou, mas eu teria um suporte, uma casa legal, um lugar que é acessível e que eu conseguiria transitar bem entre a capital, Rio de Janeiro e São Paulo. É óbvio que isso não é a condição normal da maioria das pessoas. Eu não me mantenho, por exemplo, em São Paulo full-time ainda, porque isso também é uma necessidade, eu tenho sentido, por conta dessas questões, porque é uma cidade cara, porque é uma cidade grande, porque tem várias questões, né? E aí eu acho que limitar o território é uma coisa que é muito pertinente. As coisas vão acontecer em eixos grandes, onde a indústria vai fluir muito melhor. E aí você vai ver muitas pessoas que não pertencem a determinados lugares migrando para esses lugares em busca de oportunidades. Porque essas oportunidades não estão, por exemplo, em alguns lugares do país. E o Nordeste é uma de todo esse território brasileiro, é um dos territórios mais fragilizados nesse sentido, né? Quase não se fomenta economicamente a moda, por exemplo, nordestina. Quantos nordestinos foram hostilizados ou deixados de serem vistos porque são nordestinos, né? Então, a gente precisa ter essa percepção de que isso é também uma exclusão. Então, quando a gente começa a mudar um pouco esse eixo Rio-São Paulo e expandir, abrir novas oportunidades, isso também é
uma transformação social que vai gerar um impacto muito grande. Por que não criar e fortalecer semanas de moda, por exemplo, no Nordeste, onde vão ter ali equipes criativas, fotógrafos, o audiovisual, modelos, etc. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa proporção de perpetuar alguns profissionais, sabe? E aí acaba não dando, por exemplo, margem para que outros possam entrar, para que outros possam se desenvolver. Perfeito. Ai, meu Deus, 4 minutos. Nossa, eu podia ficar muitas horas aqui falando com vocês. Tem um estudo que as meninas do BR, do Brasil Immersive Fashion Week, às vezes eu me perco com tantas letras, elas me mandaram que a Box 1824 fez. A Box, para quem não conhece, é um escritório de pesquisas de comportamento, né, focado em jovens. E ele traz um conceito que eles chamam de Natives First, né, que em tradução literal é os nativos antes, que é esse movimento que, obviamente, vocês melhor do que ninguém conhecem, das pessoas que estão buscando resgatar as suas culturas nativas ligadas às suas populações originais, né? E esse mesmo estudo fez uma pesquisa com jovens, perguntando para eles, né, quais são as suas referências em moda hoje, né? E muitos apontaram o estilo, a cultura e a estética associados à cultura negra, né? Trazendo aí movimentos como hip hop e o afropunk, por exemplo, né? Então, como a gente falou lá no começo, esses padrões, essa estética sempre existiu, né? Mas agora ela tomou uma outra proporção, ela ocupou um outro espaço, né? Vocês acreditam que essas estéticas que hoje, né, a gente vê uma pluralidade, né, uma diversidade maior, elas tendem a se expandir, ou a gente tem sempre esse perigo, né, que também a gente comentou da questão dos washings, né, de ser marketing, né, de muitas marcas, né, dela se expandir estruturalmente, né, não só como a gente falou em campanhas, mas assim em profissões, em trabalhos, em posições de poder, né, essa representatividade, ela de fato ela vai ficar como uma tendência, como um estudo, como um sonho, ou ela vai quebrar as estruturas mesmo e reconstruir aí a sociedade? Alguém responde só para a gente poder ter só mais uma perguntinha. Cami, eu não sei se eu entendi a pergunta, eu queria respondê-la, mas eu vou responder o que eu entendi. Mas, basicamente, primeiro que eu acho que essa ideia de que se tem de tendências, principalmente na moda, né? Ah, nova tendência, isso, aquilo, outro. Eu nunca acreditei nisso, na verdade. Eu acredito muito nesses movimentos culturais, de grupos, enfim, de festas. A gente tem números, como você disse, Afropunk, no caso, aqui no Brasil tem a Baticu, por exemplo. São pessoas que ditam novas maneiras de se vestir, e a partir disso essas coisas vão se pluralizando e se cruzando também com as vivências de cada uma dessas pessoas. Então é muito sobre um resgate, sim, histórico, mas também muito um atravessamento pessoal também, o que essa pessoa vive, quem ela vê, o que ela lê, o que ela assiste. E para mim a ideia de tendência cai muito por terra, essa tendência, né, que a gente fala tanto sazonalmente, né, na moda, nova tendência é isso, nova tendência é aquilo. Eu acho que isso cai por terra, até porque os movimentos estão muito rápidos também, né? Então, se vê, se mastiga, se aplica, e aquilo fica recorrente o tempo inteiro. Cada hora é uma coisa nova, e eu acho que isso também vem muito do que é a internet também, né? Dessa coisa rápida de disseminação. Enfim, eu acredito, eu não sei se eu respondi corretamente. Não, você respondeu, sim. Perfeito. Mari, você está quietinha aí? Quero te fazer uma pergunta que eu anotei aqui para você. Você, naquela conversa que a gente estava tendo antes, né? Você fala muito você falou do conforto, né? Conforto é a moda que te representa, né? De uma forma significativa, né? Né? Eu lembro uma vez que minha avó falava assim, boa educação é você fazer a pessoa se sentir à vontade, né? Assim, é você
eu senti um pouco isso na sua fala, né? Essa coisa quando você está sem uma narrativa específica, né? Onde você encontra esse conforto para te representar, né? Você fala muito de resgate também. Queria que você fizesse aí um paralelo entre essa sensação, né? E esse pertencimento junto ao seu processo criativo. Sim. Eu acho que a gente está partindo assim para uma moda que é muito particular, né? Muito do que a irmã falou nessa fala ainda agora. E aí, dentro dessa particularidade, o que faz sentido para mim é uma moda com significado, né? Para além de estar seguindo tendência, o que está no momento ali em evidência, mas o que de fato aquilo te alimenta, né? Para além da estética, o que aquilo te alimenta de informações e faz com que você também consiga, através da imagem, transparecer para as pessoas as coisas que você acredita, né? Então, para mim, me vestir de referências, né? Referências ancestrais, todos esses resgates que estão acontecendo agora, parte muito dessa individualidade, né? Porque a gente está sempre querendo colocar a moda nesse lugar de uma calça jeans, cintura alta, que agora é uma super tendência, e tipo, calça jeans para muitas mulheres é confortável, mas para mim não. Para mim, o que é confortável é essa moda que eu olho e vejo representações, vejo significado, vejo que tem uma história ali por trás, para além de ser um tecido diferente, para além de ser um corte, é uma peça que, não sei, com formato, com a coloração, eu consigo ver referências, eu consigo entender o que a pessoa que estava, né, parindo essa peça pensou naquele momento, né? Qual energia ela depositou nisso. Eu acho que é assim, um caminho muito importante para a gente seguir, né? Sair desse eixo assim de ter que seguir tendências e pensar nessa moda dentro desse lugar de ser particular e sempre vai ter uma coisa ou outra ali que as pessoas vão ter em comum, mas desvincular disso de ter que ter uma semana de moda para todo mundo lançar uma coleção na correria e não depositar, enfim, a sua emoção dentro daquilo, sabe? Perfeito. Muito bom, gente. Infelizmente temos que encerrar, deu o nosso horário. Queria agradecer sempre o aprendizado, ouvir vocês e agradecer muito a presença, a fala, compartilhar tudo que vocês compartilharam aqui. E a gente se vê logo mais nas mensagens do Instagram. E é isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, boa sorte. A gente vê vocês aí na Casa de Criadores e Mari acompanhando aí pelo Instagram. Boa sorte para todo mundo. Um beijo.